Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara. E nós somos do Centro Espírita Alvorecer, evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre conflitos sociais, vícios. Mas antes, roda a vinheta. Antes de a gente entrar no assunto de hoje, Rafa vai fazer a prece para a gente harmonizar. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Deus, nosso Pai querido, nós te rogamos nesse instante a presença dos amigos espirituais a nos envolver, a nos dar força e entendimento, Senhor, para as lições do dia. Que possamos contar com a presença de Jesus em nossas vidas, nos dando força, nos indicando o caminho do bem, Senhor. E com a tua permissão, a permissão do nosso Mestre Jesus, a permissão da espiritualidade bendita que dirige esse trabalho, nós iniciamos o encontro da mocidade. Muito obrigado, assim seja. Hoje nós vamos nos reportar a comunicação de um espírito sofredor que está registrada no livro As Vozes do Grande Além, é uma psicografia do Chico Xavier, por diversos espíritos. É o caso de uma pessoa envolvida com alcoolismo e veio numa reunião mediúnica e a própria pessoa se apresentou como um alcoólatra. O espírito disse o nome? Disse sim, ele se apresentou como Joaquim Dias. E esse espírito, Joaquim Dias, ele já tinha consciência de que era alcoólatra e do mal que essa doença teria feito a ele? Já tinha. Ele inclusive chegou e a primeira palavra que ele falou foi alcoólatra. E ele disse que não tinha outra palavra para dizer do que ele tinha passado, dos crimes que ele tinha cometido, o que tinha levado ele a cometer esses crimes. E ele chega a lembrar de como tudo começou? Sim, ele diz que tudo começou quando ele resolveu experimentar o que ele chama de veneno hoje em dia, né? Ele fala que ele era um homem trabalhador, que ele vivia muito bem com a sua família, seus pais, sua esposa, seu filho, e que numa noite ele resolveu provar, né, uma bebida de uma maneira muito chique, muito elegante, que essa bebida foi apresentada para ele e foi assim que começou. Ele fala que ele bebia para relaxar, para esquecer pequenos problemas, né? Mas que ele sentia também como se fosse um incentivo, né? Para que ele bebesse mais, o que a gente pode falar que são aqueles espíritos, né? Que ficam ali em volta da pessoa, né? Influenciando para que a pessoa beba, né? Para que a pessoa siga o caminho do vício. Então ele não estava sozinho? Não, espiritualmente não. Ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado por espíritos infelizes também. E isso trouxe consequência para a vida dele? Nossa, muitas consequências. Ele disse que ele acabou largando o emprego, ele não se dava mais bem com a família. Aí ele falou que ele chega a falar que ele trocou a casa, trocou o lar pelo bar. Mas no caso dele, o alcoolismo levou a consequências assim, mais graves, como essas que a gente costuma ver no dia a dia? Sim, ele chegou a relatar ter falsificado documentos, ele matou o pai, dando medicação indevida. Depois de já ter levado o pai à ruína, ele espancou a mãe e a mãe, por causa disso, desencarnou. Quer dizer, ele não espancou até a morte, mas foi uma consequência do que ele fez. Ele constrangeu a esposa à prostituição para arrumar dinheiro, para manter o vício. O filho dele se tornou um criminoso muito jovem, ele foi muito jovem eliminado pela polícia. Então foram consequências muito graves mesmo. Mas ele só recebia influências espirituais que o inspirassem às escolhas erradas? Não. Ele falou que em alguns lampejos de lucidez, ele recebia influência de espíritos amigos que falavam para ele que ainda dava tempo de recomeçar,
Ele falava que escutava assim, ainda há tempo, recomeça, recomeça. Mas, infelizmente, ele não conseguia seguir essa influência. Ele acabou por pender para qual das influências? Então, ele já se dava por vencido, né? Ele tinha já desistido de si mesmo, por assim dizer. E ele acabava sendo levado por aqueles que influenciavam ele ao vício, que diziam, bebe, esquece, bebe, Joaquim. E ele lembrava de como desencarnou? Bom, ele se embriagava tentando esquecer dele mesmo, né? Como se fosse possível. Até que o delírio, né? Ele virou um indigente. E aí a febre, a enfermidade levaram ele ao desencarne, só que ele não percebeu. Assim que ele desencarnou, ele foi levado por uma turma de espíritos que já conviviam com ele e ele continuou no bar, como se tivesse encarnado ainda. E ele ficou assim para sempre? Não ficou assim para sempre, não. Chegou uma hora que aquela vontade de beber já não era saciada por nada que ele fizesse. Ele sentia uma sede muito grande, nada que ele fizesse acabava com essa sede. Ele acabou se separando dessa turba e ele ficou enlouquecido, né? Pedindo ajuda, pedindo água, algo que acabasse com aquilo que ele estava sentindo. Nossa, deve ter sido um sofrimento, né? Foi pesado, como a gente diz hoje em dia, né? Foi pesado. Acho que final trágico, né? Não, de jeito nenhum, não é o final isso. Isso foi o início da expiação do Joaquim. Né? Ele se viu em várias situações, diante de água, de nascente, de fonte, mas tudo que ele via, ele achava que eram lágrimas da família dele. Então, aí começa a expiação. Ele ouvia a mãe dele pedindo para não bater, ele ouvia o pai falando, perguntando por que ele tinha feito aquilo. Ele ouvia a esposa falando, o filho falando, perguntando, questionando a ele por que ele tinha agido daquela forma. Então, isso é a expiação, né? É o início de uma expiação. E ele já não conseguia nem levantar do chão. Ele se sentia tão mal, né? E ele se sentia amaldiçoado. Ele sentia aquele peso, né? Daquilo que ele tinha feito. E ele permanece assim até hoje, será? Não. Como a gente já estudou, como a gente já entende, a lei é de justiça, de amor e de caridade. Depois de ter passado por muitas provações amargas, por muitas situações difíceis, depois que ele sentiu um remorso intraduzível, ele foi socorrido por espíritos de bem, né, por enfermeiros piedosos, mensageiros da mensagem divina, e através de prece saciaram a sede. A sede que ele tinha não era uma sede material, né? Era uma sede espiritual. E foi a prece de espíritos bondosos que fez com que ele se restabelecesse. Ele teve o martírio atenuado, embora a consciência ainda o acusasse. Tive a importância da prece, né? Mas por que o Joaquim Dias veio para contar essa história dele? Bom, ele veio aqui para dar o próprio exemplo, para que nós pudéssemos aprender com esse exemplo. Não precisar passar pela mesma coisa que ele passou. Então, vendo como ele começou e como ele terminou, a gente aprende um pouco a não dar brecha para que a gente possa terminar como ele. Foi muito sofrimento para ele. E ele fez isso porque ele pensou, eu sofri assim, vou mostrar o meu exemplo para que as pessoas possam ver como foi difícil. Né? E transformou o sofrimento em lição. Isso já é alguma coisa boa, já faz parte da recuperação dele. Já é um trabalho no bem que ele está fazendo, buscando a recuperação. Isso já é um trabalho no bem, né? E ele veio aqui também e ele pediu para que a gente fizesse pensamentos positivos para ele.
a gente fizesse prece para ele, mais uma vez mostrando aí a importância da prece, porque ele ainda está em recuperação, ele não está totalmente recuperado. Então, ele também pediu para que a gente pudesse, né, mentalizá-lo nas nossas preces. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorri. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. E ninguém percebe as lágrimas ocultas bem atrás do teu olhar. Se dentre os homens a ninguém puderes tua dor confessar, olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vai. Num recanto do universo, vais encontrar a paz. Olha, vê tantas estrelas, é pra lá que tu vais. Num recanto do universo, vais encontrar a paz. Então, gente, essa foi a nossa reflexão de hoje, para a gente aprender diretamente com um espírito que veio nos dizer da vida dele lá no plano espiritual, mostrando que o nosso estado, né, após o desencarne, vai depender do que a gente fez durante a nossa encarnação. E eu vou pedir a Samara para fazer a nossa prece, para a gente encerrar então. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecemos a oportunidade de aprendizado que aqui tivemos. Pedimos que o Senhor abençoe Joaquim Dias, aonde quer que ele esteja, Senhor, encarnado ou não, que ele seja envolvido em suas sublimes luzes. E pedimos assim também, Senhor, por todos aqueles que estejam passando por dificuldade com vício, seja qual for, Senhor. Que o Senhor dê a eles ânimo, força, permita que os mentores de cada um se aproximem e que eles possam, Senhor, a partir dessa influência, sair desse caminho de vício para um caminho de uma vida melhor, para si e para todos que os rodeiam. Assim seja, graças a Deus. Isso aí, pessoal. Tchau. Valeu, mocidade. Até o próximo sábado. Se não podes ter um lugar sequer pra
cantar.